Boa noite. Vamos aqui retornando nossa conversa sobre violência doméstica. Zélia, essa conversa não vai acabar nunca? Não vai. Ela é longa mesmo e a minha proposta é retomarmos todo o nosso conhecimento sobre o nosso funcionamento para identificarmos a nossa violência e conseguirmos compreender depois a violência contra gênero, que é especialmente relacionado a mulheres, mas também tem a violência da mulher contra o homem, contemplado já hoje também na Lei Maria da Penha, tá? Para isso, para compreendermos essa trajetória toda, nós estamos indo devagarinho para que possamos aprender a pensar em nossa responsabilidade também para conseguirmos contribuir para diminuir o tamanho dessa violência, né? O quanto ela é repetida diariamente. E todos nós temos uma responsabilidade imensa sobre isso. Terminamos da outra vez dizendo da gravidade do que se contempla nas histórias de fadas, né, dos contos de fadas, e eu disse que era uma violência para a mulher, para as meninas, para a mulher, principalmente chamar de princesa e rainha. Esqueci de falar que para o homem também, né, porque colocar o homem também no lugar do príncipe é de uma violência muito grande, principalmente porque, assim, dista anos-luz da realidade, das competências, das condições de um homem, principalmente um homem contemporâneo, nos dias de hoje. Então, veja só, é muito importante. A análise que eu vou fazer, gente, não tem nada de psicanalítica. Existem livros que se debruçam sobre entender o que tem atrás dos mitos, dos deuses, das histórias, dos contos, do folclore, de tudo. Tem de tudo com pessoas especialistas. E a gente aprende muito, 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 muito com essas leituras, né? Com essas formas de ver o mundo. O que eu vou falar aqui para vocês hoje é uma leitura zeliana, tá? É uma forma que eu encontrei assim de fácil de pensar como essa propagação de geração a geração sobre esses termos, rainha, princesa, príncipes, nos deixa numa condição de ilusão em relação à vida e de vulnerabilidade para as violências, tá? Então vou tentar falar um pouquinho disso. E vou começar com a história, com o conto da Branca de Neve. Como todos os contos, vocês sabem que existe ali uma intenção também de que trabalhe-se a questão edípica, que é um outro conceito da psicanálise que em algum momento lá à frente surgirá e eu vou poder explicar um pouquinho para vocês o meu entendimento a respeito. Mas só para vocês compreenderem agora, na questão edípica está sempre envolvido as três figuras principais dessa relação pai, mãe e filho, né? E como que o papel e a ação de cada um deles tem uma repercussão na nossa mente e contribui então para a nossa formação psíquica. Muito bem, pegando o gancho, a chave do conto, o que acontece? A Branca de Neve está sem a mãe morreu. Por isso que eu digo que é um momento forte do conflito edípico, porque é a ideia de independer-se da mãe, né? Começar a sair
da relação de total dependência, inicialmente até simbiótica, com a cuidadora, que no caso, pode ser a mãe, né? A pessoa que está dedicada aos cuidados totais com esse bebê. E essa relação começa a dar uma soltada para entrar o terceiro elemento, que no caso representado pelo pai, que vai mostrar para esse bebê que existe algo mais além no mundo do que aquele peito, aquela mãe que só dá, né? Que faz com que o bebê seja totalmente dependente. Então essa já é uma questão muito importante da violência. Nós somos constituídos inicialmente, então, pela força do id, e quem nos contém nos primeiros meses é a mãe, né? A mãe, com a sua condição também desenvolvida ou não, bem ou mal desenvolvida, egóica, segurando e sustentando esse bebê. E aí existe então uma relação de díade, são só dois e nós somos totalmente dependentes de alguém, totalmente. Não pode continuar isso para a vida toda, para o resto da vida. Tem que ir independendo-se. Para se independer, a mãe tem que ter um recurso suficientemente bom para permitir que essa criança possa ir saindo e esse terceiro elemento entre na relação. E esse terceiro elemento tem que estar presente também. Por isso que a importância do pai na vida da formação, constituir a formação psíquica da criança é muito importante para a saúde mental e para diminuir também a violência. Sem esse terceiro elemento representado pelo pai, mas que pode ser o suporte que aquela mãe tem para ajudar, as coisas podem se complicar bastante. Então veja, o que acontece? Para a gente não ficar divagando muito. Ela está sem a mãe, que morreu, e o pai se casou de novo. E provavelmente esse pai se casou com uma mulher que queria ser a rainha, né? E aí, veja, já pensando em como somos educadas. E aí ela tem que acabando ser uma má drasta mesmo, né? Ela não pode ser boa drasta, porque ela tem que competir com a filha desse rei. Mas isso, gente, porque ela também não está bem estabelecida e de bem com ela mesma, com seus próprios recursos e talentos, não é? Quando a pessoa não está segura nesses recursos, a entonação que é dada na vida é mais complexa mesmo, mais complicadinha. Então essa mulher insegura fica balançada com a possibilidade de ter que competir com a filha do rei. E ela tenta fazer de tudo para que esse território fique livre, só para ela. Isso está demonstrando também já a questão da adolescência e como que a Branca de Neve, na sua adolescência, vai lidar com seus conflitos. Essa mulher insegura que lança a mão do espelho, né, e olha para ele toda manhã, todo dia, subo na balança 24 horas no dia para saber, eu olho no espelho e me pergunto, espelho, espelho meu, existe no mundo mulher mais bela do que eu? E o espelho responde, sim! Né? O espelho é nossa consciência dizendo, meu bem, menos, né? Todos somos belos, não vá por aí. Sim, você não é única. Cai desse pedestal, desce, né? E na cabeça dela, ela entende já
o objeto de fúria dela, que é a Branca de Neve. Então, ela conversa lá, o espelho diz sim, e ela ouve Branca de Neve, não é? E aí, então, começa toda a trajetória da perseguição à Branca de Neve, que a gente pode entender, como eu disse, como toda a questão relacionada ao crescimento, né? A adolescência, ao início aí da adolescência, trazendo seus conflitos, que Branca de Neve vive fechada no quarto, não gosta de conversar, né? E a madrasta, a mulher lá, não sabe o que faz, como muitos de nós não sabemos como lidar com os nossos adolescentes. Lembrando que nós já fomos assim também, né? Muito bem, aí o que acontece? Branca de Neve, então, acaba sozinha, entristecida, voltada para si mesma, com seus conflitos, sem respostas para nada, sai perdida, né, por um caminho e vai para a floresta. E lá ela encontra um espaço que a acolhe, né? Isso é muito bom, ainda bem que existe isso na vida. Sempre tem a possibilidade de ter um cantinho, né? Que é onde você vai se recuperar ou não das suas angústias, das suas questões. E aí, na imaginação lá do autor, esse cantinho veio representado por 7 anõezinhos. Eu entendo que, assim, eu entendo, é zeliana total, gente, essa interpretação que eu tô fazendo. E lembrando a vocês, tem vários tipos de interpretações e todas elas pautadas em estudos muito bacanas, né? Que vai trazer à luz outras formas de ver o mundo. E isso é fundamental, a gente saber. Lembra que eu disse, não existe verdade. Cada situação pode ler o mundo de um jeito. E isso tudo é rico. Eu vi uma vez, eu fiquei curiosa até para ler e não pude, que analisava a questão com as estrelas, com uma religião que eu desconheço até um nome diferente, mas enfim, com outras crenças, outras formas interessantes. Aqui, para mim, eu entendo assim, que são lá 7 homenzinhos, né? 7 sentimentos que a gente fica ali envolvido, que é a nossa zanga, né? A nossa teimosia, a nossa fúria, né? A nossa preguiça, a nossa insignificância. Então, todos os 7 elementos que transitam ali pela nossa mente nessa busca de conhecimento, representado pelos homenzinhos. Mas aí o que acontece? Eles fazem um acordo e aí é dito para ela, muito bem, meu bem, você vai ficar aqui, pode usar à vontade a casa, tal, a gente vai continuar nosso trabalho na mina do carvão, mais felizes agora, porque nós teremos alguém que limpa a casa pra gente, que faz comidinha. Então, quando nós chegarmos, tá tudo arrumadinho. Não por acaso, são 7 homenzinhos, né? Muito bem. E aí, esse acordo é estabelecido e a vida vai ficando um pouco mais suportável, né? À medida em que ela vai se envolvendo em algumas tarefas e eles felizes porque tem alguém também que cuide deles. Então, traz aí a ideia do quanto o cuidar é legal, é bacana e é importante. E eu quero ressaltar isso aqui porque senão a pessoa pode achar que entra numa história, mais tarde a humanidade vai viver do feminismo, e muita gente interpreta o feminismo como uma ideia de descartar o homem, e não é nada disso, né? O feminismo, ele precisa existir para que leis possam ser
conquistadas, recuperando direito das mulheres que foram negados desde a criação do patriarcado, né? E o que é o patriarcado? É a ordem do mundo, a forma com que as sociedades vão se estabelecer, dirigidas apenas pelos homens, né? Relegando a mulher a um papel importante, mas secundário, e em que não se reconhece as qualidades e as potencialidades femininas, entendeu? Então, não vamos confundir as coisas, gente, nem demonizar sem entender, né? Tem nada a ver com não ser feminina, com não nutrir, com não cuidar. Isso é intrínseco da natureza, onde o feminino impera mais. Só que tudo tem um limite, e é isso que é preciso dosar. Bom, muito bem, um dia eles... um dia não, eles fizeram lá os acordos e tinha uma lei, o superego veio e bateu lá, tem uma lei, você não pode sair, não pode abrir a janela para ninguém. E o que acontece? Como todos nós em desenvolvimento, vamos agir também pelos nossos desejos, pelos nossos impulsos. E aí, ouvindo aquela vozinha oferecendo maçã e tal, ela não resiste um dia, né? Não cai em tentação, né? Que é isso que fala, não caia em tentação. A tentação são nossos impulsos que vêm com aquela força toda e que a gente tem que analisar pelo ego, considerar o superego, a lei que foi dada e tomar uma decisão. Um dia Branca de Neve resolveu ser rebelde e tomou a decisão de não só abrir a janela naquele dia, mas compadecida comprar a maçã da velhinha tão necessitada. E aí ela come a maçã e engasga, né? Ela não morre, ela engasga. E é assim, nessa condição de travada, de engasgada, que os seus companheirinhos vão encontrá-la, né? Eu acho isso maravilhoso, perfeito, porque é bem naquele conflito do que eu vou fazer da vida e tal, e quando a possibilidade do conhecimento chega, engasga. A maçã é o símbolo do conhecimento, né? Então, Branca de Neve não poderia tomar a atitude de pensar, vou estudar, vou continuar meus estudos, imagino continuar, e adquirir conhecimento, né? Tomar posse de mim. Não, esse conhecimento engasgou. Posso tomar conta de mim, posso ter a rédea da minha vida engasgada. E aí, engasgada, ela fica por um bom tempo, que é o que acontece nas nossas vidas, até que os coleguinhas lá já tinham colocado-a numa caixa, uma linda urna, né, de vidro transparente, porque você não está morta, você precisa ainda, continua a ser idolatrada, mas não faz nada, tá lá parada, até que, e é interessante isso também, porque nenhum barulho da floresta, nenhum animal, e olha que os animaizinhos iam visitá-la todos os dias, nunca deixavam-na sozinha, e nunca nenhum deles fez nenhum barulho, nenhum movimento que fizesse aquela urna vibrar e ela acordar. Precisou o quê? Que as patas de um cavalo, de um homem lindo, maravilhoso, montado num cavalo branco, pudesse então fazer o barulho suficiente para a urna sacolejar e Branca de Neve acordar, saindo do seu engasgo e salva, porque ela talvez não precisasse mais buscar o conhecimento,
porque estava ali à sua frente um príncipe maravilhoso, rico, porque montado num cavalo branco, né? A gente sabe que cavalo não é baratinho, então supõe-se que sempre os homens sejam ricos. E é uma tragédia isso na cabeça dos meninos, né? Muito bem. Essa é então o início de uma história, de um conto de fada que persiste até hoje, porque no nosso linguajar comum nós continuamos a dizer: que princesa! Mas como ela tá linda, uma princesa! Ai, princesinha da mamãe! Gente, nada contra, mas é pra gente entender a força das palavras e o que tem atrás disso já construído, que pode levar a uma grande ilusão, a um grande sono, que faz com que você nunca acorde mesmo para a realidade. Até porque, qual é o outro termo que se deseja mulher? Se você não é princesa, você vai ser rainha. Aliás, depois de ser princesa, você vai ser rainha. E o que a nossa sociedade oferece para uma rainha? Nós somos rainha do lar. Olha que maravilha! Rainhas do lar. Então veja a seriedade das palavras. E tirando a Elizabeth, que é rainha, mas que também trabalha pra caramba. Ela não trabalha no lar, mas dirigiu, né? Teve a responsabilidade de conduzir a monarquia até os dias de hoje, na verdade. Então veja o trabalho mental e prático, né, da mulher. Esse é nosso papel de ser rainha. Então, de ser nascido totalmente dependente, sofremos ao buscar a independência, paralisamos quando a possibilidade do conhecimento chega. Isso falando do papel mais da mulher. Para os meninos, imagine para eles, porque ainda não tem padrasto para eles, não tem nada, mas tem um ostracismo, né? Porque onde esse príncipe foi se moldando para ser príncipe, só Deus sabe. Mas é isso que é vendido, você vai encontrar esse príncipe. Quando a gente sabe que a desistência escolar é absurdamente maior em relação aos meninos. Então, que príncipe é esse? Que condições que é esse que esse príncipe vai vir? Esse príncipe, o que ele vai desenvolver dentro dele? Raiva, frustração, e ele, ao mesmo tempo, continuará criando a ideia de que ele é forte, poderoso. Então, uma dissociação completa da realidade, mas a fantasia de que tem algum poder para conquistar uma princesa e transformá-la numa rainha, que vai depois ter que servi-lo. Então, vamos parando aqui hoje, continuamos depois com Cinderela. Beijo, pensa nisso.